Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso colóquio do IMEC. Hoje, o nosso convidado é o professor Carlos Tomei, da PUC do Rio de Janeiro. E vai falar sobre, o título da palestra é de Feynman a Brown, caso discreto. O título é bonito, hein? Bom, rapidamente aqui um mini CV aqui do professor Carlos. Bom, o Carlos tem graduação e mestrado em matemática pela PUC do Rio, em 75, 77, está confirmando aí. E doutorado em matemática pelo Curran Instituto da Universidade de Nova York, em 82. Trabalha em análise matemática, é professor titular da PUC, também titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq, e comendador da Ordem do Mérito Científico e fellow da SAEMA, Sociedade Industrial em Matemática e Matemática Aplicada dos Estados Unidos, tá bom? Então, professor Carlos, é com você. Tá bom, obrigado. 562 também? Gente, brigadíssimo pelo convite de vocês, brigadíssimo por vocês terem vindo. Eu vou levar um tempo para me concentrar, né? Acabou de começar a palestra. Eu vou pedir para que vocês me deixem fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, usar o giz para dar uma palestra, né? Realmente, tem essa coisa que vocês devem saber, né? Quando você prepara os slides, você não pensa durante a palestra, né? Os slides dão uma palestra para você, no fundo. E eu queria me envolver um pouquinho mais. Ouvi que interessava dar uma palestra que fosse essencialmente compreensível, tá? Eu estou jogando para a torcida, tá? Eu gostaria que vocês realmente entendessem o que eu estou falando. A minha intenção é juntar algumas peças que você vê em cursos meio espalhados e que, na verdade, estão fazendo uma coisa que eu sinto falta, uma falta muito grande. Estava falando hoje no almoço. Você estuda os cursos de cálculo de álgebra linear para estar suficientemente motivado para fazer um curso mais barra pesada, como introdução à análise. Você percebe que realmente vale a pena saber cálculo e vale a pena tornar aquelas coisas mais cuidadosas. E eu sinto muita falta da mesma coisa, de uma espécie de trailer para os cursos de pós-graduação. Você faz análise funcional, você faz medida, e muitas vezes você não sabe direito por que você teve que dar um salto acima. E esse semestre eu estou ensinando probabilidades de graduação e, de repente, eu percebi que tinha um potencial de motivação enorme nesse curso, tá? Então eu vou contar para vocês uma das historinhas que talvez leve vocês a pensar em outra coisa mais adiante, ok? Eu acho que todo mundo ou aprendeu ou ensinou o famoso problema da vaca inteligente, né? Está aqui o rio, está aqui uma porteira, está aqui o arame farpado, está aqui o curral. A vaca entra aqui, quer beber água e quer dormir no curral de um jeito mais eficiente possível, né? Então, você apresentar isso para os garotos, você deriva igual a zero, seja o que for, tá? Você acaba concluindo que esse ângulo é igual a esse ângulo e depois você vira para a turma e diz: a luz é assim, tá? A luz bate no espelho assim. E eu lembro que quando eu era aluno, eu entrei em estado de choque quando eu ouvi isso, porque eu imaginava assim, um monte de fótons assim saindo aqui da lâmpada, né? E eles eram incrivelmente inteligentes, mais do que a vaca. Antes até deles saírem, eles já sabiam onde é que eles tinham que quicar para bater no meu olho de forma ótima. E eu perguntei para professores na época que me disseram: ué, você deriva igual a zero? Aí eu fui para os professores da física que me disseram: ué, basta você derivar igual a zero e usar Maupertuis, tá certo? E aí eu achei melhor ficar calado. Somos anos, aquelas coisas de folha de calendário caindo assim, e eventualmente eu descobri que, na verdade, eu não estava só. O século XVIII inteiro ficou nervoso com isso. Quando o princípio de Maupertuis entrou na quadra, muita gente começou a achar que essa era a demonstração metafísica da existência de Deus. Pô, você quer mais design inteligente do que isso? Francamente, tá? Se você estiver interessado nisso, você devia ler um livro super bacana do Eckler, alguma coisa tipo Matemática e Destino.
A história é super espetacular. Em vez disso, eu vou pegar uma marginal dessa história para dar uma resposta que Feynman deu para esse problema. Sabe o que a luz faz? Então aqui tá meu olho, né? Aqui está a lâmpada, antiga ainda. Tá? E aí um fóton sai daqui. Outro fóton sai daqui. Ainda outro faz isso. Agora o que você faz é o seguinte: você soma a contribuição de todos os fótons, levando em conta, inclusive, que tem uma fase. Você vai somar não só amplitudes, mas tem números complexos em ação. Tá? E aí, lo e behold, se você integrar sobre todos os caminhos, você fica com a impressão que o fóton fez isso. Em outras palavras, você se descobre ótimo porque você deixou todos os burros fazerem o que bem entendessem ao mesmo tempo. Absolutamente impressionante. O que me tranquilizou tremendamente. Essa pegada, na verdade, se manifesta em várias outras situações. Galton, um dos criadores da estatística moderna, ele ia para feiras rurais na Escócia e ele passava na barraca onde tinha a rifa do porquinho. Acho que vocês sabem de que eu estou falando, né? Você, por algum valor, você tem o direito de chutar o peso do porquinho. Se você ganhar, se você adivinhar, o porquinho é seu, tá certo? Aí no final da feira, ele pedia o pote com todas as apostas das pessoas. E para surpresa dele, muito frequentemente, se ele fizesse a média de todos os valores, todos, não só os valores dos especialistas, todos, ele chegava incrivelmente perto da resposta. E esse negócio hoje em dia virou um grande tema sociológico, inclusive, que se chama The Wisdom of the Crowds. Tem um livro do James Surowiecki, por exemplo, que é um economista, na verdade, que trata desse assunto de forma muito extensa. E, verdade seja dita, depois que você lê esse livro, o mínimo que fica na sua cabeça é se realmente vale a pena comitês de especialistas. Bom, e nós com isso? Físicos, na verdade, e o próprio Feynman, levaram essa ideia a alturas absolutamente espetaculares. E durante a década de 80, especialmente, a discussão sobre como é que você ia somar sobre todos os caminhos era uma pergunta importantíssima. Muita gente trabalhou a beça nisso, houve vários resultados parciais, as pessoas estão longe de conseguir realmente uma teoria a respeito disso. Mas o que é mais grave é que os físicos não estão nem aí para isso, tá? Enquanto os matemáticos estão lá procurando a teoria, os físicos estão gastando um tempo de máquina vertiginoso, integrando sobre todos os caminhos e acertando com precisões absolutamente espetaculares, constantes do universo. Bom, deixa eu contar para vocês um exemplo incrivelmente simples dessa situação. Uma coisa tão simples, mas tão simples, que até nós matemáticos conseguimos entender já na gravação. Okay? Então, em um certo sentido, a palestra começa agora. Eu quero resolver um sistema linear, tá? Só que em vez de escrever AX igual a B, eu vou escrever como sendo I menos MX igual a B. Isso muda tudo, tá? E agora, claro, você pode dizer que você vai usar Cramer, que você não deveria usar se sua professora de primário não estivesse olhando, tá certo? Você poderia eliminar o pobre Gauss, você tem várias maneiras de abordar isso daqui. O que eu quero fazer, para começar, é dar uma interpretação em termos de caminhos da solução desse problema. Então, vamos fazer o seguinte, finge que você tem uma matriz 3x3, tá? Gente, está cada vez mais dinâmico.
você faz o seguinte, não chama isso de x, vamos chamar de v, vamos dizer que v na verdade é x, y, z. É por isso que as pessoas gostam de trazer slides, porque as figuras às vezes são chatas de fazer, mas eu espero que, na verdade, enquanto eu esteja fazendo isso, você esteja, sei lá, pensando. E aqui a gente vai ter setinhas assim. E depois super setas assim. E agora eu tenho que botar pesos aqui, deixa eu pensar um momento. Ok? Aí, né, então, estou demonstrando teorema. Olha só, se você souber que M é pequena em algum sentido, se você quiser ser muito chique para alguma norma multiplicativa, você tem o direito de dizer que o que está escrito aqui é a soma de uma PG. Obrigadíssimo. Deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda aqui. A gente gasta um tempo enorme no curso de Introdução à Análise para mostrar que, por exemplo, E elevado a x faz sentido. Você escreve a série de potências de elevado a x, mostra que ela é dominada por uma PG convergente, a vida Cauchy faz o resto para você, tá certo? Eu acho uma pena a você fazer isso e você não dizer: agora, tudo isso que você fez vale se você trocar x, por exemplo. Oi? Se você trocar x não por um número real, mas por um número complexo, aí você é verdade, as estimativas são absolutamente iguais. Mas então tenha coragem, tá certo? Diz, não, troca x por uma matriz. Exatamente as mesmas contas valem. A gente tem uma obrigação kármica de dizer que tem um fundorzão aqui que diz que todas as estimativas que você faz para os reais vão valer para operadores de espaço de Banach para si mesmo, se você realmente quiser ser chato, tá certo? É absolutamente igual. E aí você deixa os meninos intrigados perguntando que por que eu vou calcular uma exponencial de uma matriz. Indispensável a família moderna, né? Mas não hoje. Agora, olha só. Deixa eu olhar a primeira coordenada dessa equação aqui. Em outras palavras, vamos calcular x. A primeira coisa que você tem que fazer é B1. Em outras palavras, você saiu dessa fonte aqui e chegou na casa em x e 1 foi multiplicado por B1. Ok? Aqui, por outro lado, você vai ter uma contribuição assim, ó, M11 mais M1B1 mais M12B2 mais M13B3. Está todo mundo vendo que essa é a primeira linha do M multiplicada contra esse vetor. M11B1 são os pesos que você vê se você fizer essa conta aqui, ó. B1, M11. Ou senão você podia ter feito B2, M12.
B3, M13. Então, o recado que eu estou querendo passar aqui é o seguinte: esses são os pesos que eu atribuo a os 3 caminhos que saem das fontes até X de comprimento 2. Ok? Todas as maneiras que você tem de começar aqui e terminar aqui, dando 2 pulinhos, são essas 3 possibilidades. E eu juro para vocês que isso continua. Ok? Se você quiser olhar qual é a contribuição desse termo daqui, você vai ter que ver todos os caminhos de tamanho 3 que saem das fontes e vão parar ali. Ok? Então, viu só o que está acontecendo? Eu acabei de resolver um sistema linear para vocês, dizendo que o que eu tenho que fazer é sentar aqui e ver o efeito de todos os caminhos que saem dessas fontes aqui para cima das minhas incógnitas. E eu vou ter que aprender a pesar todos esses caminhos desse jeito adequado. Ok? Então, olha aí um diagraminha de Feynman discreto que dá para entender perfeitamente. Você pode se perguntar, poxa, e eu com isso? Né? A pergunta que todo cientista tem que se fazer. Tem 2 respostas para isso. A primeira é que, bom, já vem mais, né? A segunda, bem mais pé no chão, é a seguinte: a gente, como matemático, frequentemente, quando quer chegar numa aproximação da resposta, trunca aqui, ok? Se você é um físico que está trabalhando com uma matriz N, que tem dimensão 1 milhão, e você está resolvendo esse negócio por aproximação, você tem uma coisa que você pode explorar, que não é esse truncamento que você está fazendo, que é o seguinte: vocês concordam que tem esse caminho completamente de sorvete na testa, daqui para cá, que pesa B1? Depois tem um caminho que é B1, M1. Tem um outro, B1, M1, M1. Em outras palavras, quem viu esse caminho, na verdade, tem mais é que ver todos esses caminhos juntos. Então, por esse precinho camarada aqui, você somou não os primeiros caminhos, mas todos os caminhos de um certo tipo. Cada caminho desses mora em um termo diferente da sua expansão. Em outras palavras, você está aproximando sua resposta pelo mesmo preço computacional, mas você está pegando muito mais termos. Isso é só um exemplo que você podia fazer. Vocês perceberam? A gente largou a boia de ficar truncando as convergências nesses termos aqui, como se a gente estivesse lidando com uma PG escalar. Então, por exemplo, vocês estão percebendo, né, que essa altura, o que um físico faz na vida é escrever um programa que, na verdade, coleta cachos de caminhos que são fáceis de calcular. Por exemplo, você vem aqui e dá uma voltinha dessas. Pô, que ele dá uma, dá 2, dá 3, pronto. Mais um outro cacho de caminhos que você calcula para o preço de um caminho só. Vocês estão vendo? O problema virou outro. Agora você está pensando qual é a combinatória que você precisa para aprender a dividir esses caminhos em classes fáceis de somar. Olha só que interessante, né? Por exemplo, imagina que esse número aqui seja pequeno. Você pode dizer que eu não quero passar por essa aresta 10 vezes, porque senão ela vai ter que ser você vai ter que multiplicar esse número pequeno por si mesmo 10 vezes. Então você agora está pensando em truncamentos de uma outra maneira completamente diferente. Ok? Então, essa é a primeira peça. Aliás, um pedido. Eu aprendi esse negócio, uma dessas situações, no banco de trás do carro, tá? Uma vez eu entrei numa biblioteca, abri uma revista e encontrei meia página de artigo que dizia isso. Nunca mais encontrei isso. Isso deve ser conhecido pelos gregos. Então, se alguém souber uma referência para esse negócio, é um favorzão que vocês me fazem, tá? Segundo passo é o seguinte.
Eu te dou um grafo, nesse caso 5 pontos, tá certo? Algumas arestas, querendo dizer com isso que você vai ter o direito de ficar pulando daqui para cá, né? Tinham 2 escondidos. E uma pergunta bastante natural é a seguinte: uma coisa parecida com aquela, tá certo? Você começa aqui, agora você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar em N. Em N você tem que estar em 4, tá? Eu adoro esse problema por mais de uma razão. Deixa eu antes dizer para vocês qual é a resposta. A matriz de adjacência é uma tabela que, na verdade, torna esse gráfico alguma coisa concreta para um cego. E a gente está sempre lidando com o cego supremo, que é um computador. Como é que você bota um computador dentro do... Não vou botar um computador dentro de um grafo, que isso o Turing já fez. A gente quer botar um grafo dentro de um computador em vez, tá certo? Você diz quem é vizinho de quem. Um é vizinho de 1, 2... Opa, um foi vizinho de todo mundo, que entusiasmo. Ela repara, por acaso eu não explicitei se as ruas tinham uma mão, 2 mãos. Quando você não bota nada, você implicitamente está dizendo que é tudo rua de mão dupla, então suas matrizes, nesse caso, vão ser simétricas. Isso não é necessário. Olha, para 2 é vizinho de 1, 3 e 5, 2 é vizinho de 1, 3 e 5, 3 é vizinho de 1, 2, opa, tudo bom, 3 é vizinho de 1, 2, 3, 4, 5, bom, por aí vai, que entusiasmo, tá certo? A resposta desse problema é a seguinte: você calcula m elevado a n e olha para a posição 1, 4. Ok? A primeira razão que eu acho esse problema legal porque é um problema de combinatória que não envolve combinações, arranjos, anáguas, todos aqueles números que parecem que são indispensáveis na cabeça de um aluno, tá? A segunda razão é que, para demonstrar isso daqui, você precisa entender como é que multiplica 2 matrizes. Isso é totalmente elementar, mas elementar no sentido benigno da palavra. A recursão que você precisa para demonstrar por indução é exatamente a definição de multiplicação. A gente, lá na PUC, tem 2 cursos de álgebra linear. No primeiro curso de álgebra linear, a gente faz geometria analítica, que é basicamente desenhar Snoop em 2 e 3 dimensões, e roda, espelha, aquelas coisas, né? No segundo curso, que é mais para o pessoal da elétrica e da mecânica, a gente usa o curso de análise linear para fazer tudo que é linear. A gente tenta convencer os garotos de que realmente a vida linear é muito mais do que geometria analítica. E aí a gente tem 3 exemplos paradigmáticos que dirigem o curso. Um dos exemplos é esse. Olha que legal, você está resolvendo esse problema de combinatória aqui, montando uma matriz e calculando uma grande potência dela. Bom, e aí tem um monte de perguntas, né? Como é que eu faço isso? Será que dá para fazer uma aproximação boa a preço de banana? Claro que dá, né? Você está doido para olhar para outro valor de maior módulo. Esse negócio daqui, se você puser peso diferente, viram cadeias de Markov, tá certo? Tem um caldo enorme, modelos de Leslie em biologia, tá certo? Isso é apenas o começo. Lembra que a gente estava se perguntando para que eu quero exponenciar matrizes? Oba, agora a gente está sabendo por que a gente quer, por exemplo, calcular grandes potências, tá? Ok? Eu gostaria que vocês percebessem que essas situações que eu estou descrevendo são muito gerais, no sentido que, se você, por exemplo, pensar, se você tiver familiaridade com cadeias de Markov,
Isso já é as cadeias de Markov, em um certo sentido, são casos especiais desse tipo, na medida em que não teria nada de errado de você colocar mais caminhos aqui e botar pesos correspondentes aqui, e não necessariamente ter que, como é que eu vou dizer, que os pesos que você atribuísse fossem necessariamente, garantissem alguma forma de conservação. Cadeias de Markov frequentemente são descritas por situações assim. Eu desenho por exemplo, esse octaedro. Eu digo que uma formiguinha está aqui em tempo t igual a 0, e eu pergunto qual é a probabilidade dela estar aqui depois de 50 jogadas. O que você tem que fazer é montar justamente uma matriz que diz que, olha, quem está aqui na jogada seguinte tem 1/4 de probabilidade de estar nesses vértices vizinhos aqui, se você fizer a hipótese de que a formiguinha vai escolher uniformemente entre seus vizinhos. Ok? Mas esse é um exemplo no qual você está justamente garantindo que uma formiguinha viram 4/4 de formiguinhas, ela não está se dizimando pelo caminho, tá legal? Você podia pensar num exército de 1 milhão de formiguinhas aqui, e esse exército daqui está sendo muito bem representado em 4 vértices. Isso que a gente está falando, na verdade, aceita dizimações, aceita ampliações, tá? Poderes demográficos desse tipo são frequentíssimos. Bom, agora justamente eu vou contar para vocês a situação que a gente costuma associar ao movimento browniano. E eu vou começar com um exemplo super simples, tá? Eu vou olhar para esse conjunto de 8 pontos aqui, ok? Eu vou supor que meus vizinhos são os 4 pontos que eu tenho associados aos 4 símbolos cardeais. Tem um monte de ponto que está na fronteira desse conjunto. E agora eu vou sugerir um problema e a gente vai discutir depois se ele é natural ou não. Oi? Ops. Eu estou dizendo a letra certa, mas eu quero. Obrigado. Nesse caso, você está me dando 6 números, tá certo? Números, esses 11 números, desculpa. Eu quero achar 8 números, de maneira que cada número aqui seja a média desses 4 valores que eu tenho aqui. Ok?
Uma função com essa propriedade é justamente o que se chama de uma função harmônica discreta, pelo menos em relação a essa relação de vizinhança aqui. Ok? Os valores não todos iguais? Não. Escolhe os valores que você quiser. Será que eu entendi a sua pergunta? Todos iguais não resolve? Não, porque os valores nos pontos de fronteira são números esquisitos, eles não são todos iguais. Ah, tá. Desculpa. Aqui você tem 11 graus de liberdade, né? Aliás, vamos dar aquela conversa de engenheiro, né? Você tem 8 incógnitas, todo mundo concorda que a gente está fazendo 8 pedidos. Tá? Porque a gente quer que em cada ponto desses valha uma média, tá certo? Por acaso você entrou com 11 parâmetros, tá? Mas esses parâmetros são de outra natureza, tá? O fato é que, justamente, por exemplo, gosta de falar, precisa de informação de A e K, por exemplo, tá? Bom, em princípio eu posso montar um sistema que faz isso, tá certo? Lá vou eu, vamos respirar. O vértice 1 tem esses 4 vizinhos. Esses 2 vértices aqui têm informação que a gente desconhece. Todo mundo entende essa anotação? A e K, na verdade, são os valores que eu estou colocando nos pontos A e K. E o que eu estou pedindo é que x1 seja a média dos 4 valores vizinhos, tá certo? Então, com infinita paciência, mas depois a gente vai ver no meio com essa matriz armada, a gente vai ter uma equação parecida para x2, tá certo? Eu vou emocionar vocês com ela? Não. E a moral da história vai ser a seguinte: a gente, na verdade, vai estar querendo resolver um sistema onde, desse lado, mora uma matriz da forma identidade menos M. Está todo mundo vendo isso? Ok? Aliás, vocês estão vendo que esses M's aqui estão cheios de sobre 4, tá certo? Ao passo que o pessoal da identidade, o X1, o X2, etc., estão incorporados aqui. E desse lado aqui tem um lado direito muito louco, né? Que é obtido fazendo certas expressões algébricas em cima desses termos de fronteira. Ok? Oba, que feliz coincidência, isso é exatamente o tipo de matriz que a gente... né? Então, o que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte. A primeira boa notícia é que essa matriz aqui é simétrica, pelas razões de sempre, tá? Todo mundo é vizinho, se A é vizinho de B, B é vizinho de A, ok? O segundo fato é o seguinte: se você olhar para essa matriz, ela é assim, um monte de ons, e de vez em quando aparecem uns menos 1/4 pelo caminho aqui. Nunca aparecem mais do que 4 1/4, porque ninguém é vizinho de mais de 4 números, tá? Se você já viu isso num filme, pelo teorema de Gershgorn, você acaba de ver que o espectro dessa matriz, na verdade, não alcança 0. Ou pelo menos, ele poderia ser 0, mas ele não supera 0. Né? E aí você deveria usar um argumento para se convencer de que essa matriz só tem núcleo trivial. Todo esse papo bravo só para dizer para vocês que essa matriz daqui, na mais simples das normas multiplicativas, a soma de quadrados, ela de fato admite o que você gostaria que ela fizesse. Então, deixa eu ser um pouquinho mais emocionante. Loteria espectral básica. E essa unicidade do núcleo que a gente estava descrevendo, na verdade, é essencialmente uma consequência do princípio do máximo. Versão discreta.
E aí, que sorte a nossa, a gente tem o direito de resolver esse sistema do seguinte jeito. O nosso vetor V vai ser a identidade mais M mais M2. Ok? Agora o que eu vou fazer é essencialmente relembrar a vocês a contribuição de cada termo desses. Ok? Então, vamos dizer, por exemplo, que eu esteja interessado em saber o que está acontecendo em 4. Ok? Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Tem duas maneiras de você pensar esse negócio. Se você olhar essa fórmula, a primeira coisa que você tem que fazer é como é que você chega das fontes para 4 em uma jogada. Ok? E a resposta é que não tem como. Tá certo? Em uma jogada você não passa de vermelho para esse ponto aqui. E de fato, se você olhar a quarta posição desse sujeito daqui, olha só, a equação só envolve esses 4 vértices aqui. Ele não envolve ninguém da fronteira. Ok? Trave. Você vai para o segundo conjunto de termos que envolve com segmentos que tem tamanho 2. E agora sim, começa a aparecer gente. Por exemplo, tem um segmento aqui, por exemplo. Tem um cara aqui. Vocês estão vendo? Cada sujeito desses, na verdade, vai entrar com uma contribuição. Vocês estão vendo? Cada aresta dessas está sendo pesada por 1/4. Ok? Então, na verdade, segmentos de tamanho 2 vão contribuir, cada um deles, com 1/16 do vértice da fronteira onde eles alcançam. Ok? Então, a moral é a seguinte. Tem um monte de segmentos de tamanho 2 que batem na fronteira e cada vez que você encontra um cara desses, você vai pegar esse valor, dividir por 16 e botar ali. Ok? Bom, vocês já pegaram a manha, né? Aqui são os comprimentos de tamanho 3, só que agora eles vão contribuir cada um deles com 1/64, o valor que você coleta lá na ponta dele. Tá? E agora eu vou passar o filme ao contrário, eu vou fazer a soma de uma maneira um pouquinho diferente. Imagina que eu queira saber o valor da minha função harmônica nesse ponto aqui, ok? Mais uma vez, o valor aqui é 1/4 dos caras que estão aqui, ok? Eu não sei quem é esse cara. Esse cara, por outro lado, é 1/4 dos caras que estão aqui, ok? Então, a minha outra atitude vai ser dizer o seguinte: em vez de pegar um caminho e sair andando com ele até chegar numa fronteira, e aí eu vou sair contando todos os caminhos que tem de um certo tamanho até bater na fronteira, o que eu vou fazer é começar de um ponto e me afastando desse ponto. Então, a primeira distribuição de peso seria dizer que, olha, eu gosto desse cara, 1 aqui e 0 em todos os lugares, é que nem a formiguinha na ponta no vértice do octaedro. A minha segunda contribuição é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Minha próxima contribuição vai ser cada 1/4 desses quebrar em vários pedaços e em alguns lugares, inclusive, as contribuições vão se somar de novo. Eu chamo a atenção de vocês que, se vocês olharem todos os pesos que vocês encontrar, eles estão sempre somando 1. Concordam? Olha um comentário totalmente sorvete na testa. Tem uma certa hora que, quando você faz uma expansão dessas, você bate num ponto desses. Isso é como dizer que um caminho de um certo tamanho acabou batendo em um valor que você conhecia. Esse cheiro de queimado está incomodando vocês? É só minha cabeça? Mas o que acontece é que alguns caminhos, depois de 10 jogadas, eles continuam aqui dentro. Então, eles continuam avançando. O recado que eu estou querendo passar, na verdade, é o seguinte: se você decidir
olhar para essa interpretação, o que você está fazendo aqui é o seguinte: esse termo daqui, por exemplo, vai te contar quantos caminhos chegam na fronteira exatamente em 3 jogadas. Ok? É exatamente isso que está escrito aqui. Ao passo, em outras palavras, a gente olhou para o conjunto de todos os caminhos possíveis e quebrou em subconjuntos do tipo: eu chego no ponto central que eu quero em 1 jogada, 2 jogadas, 3 jogadas, 4 jogadas, por aí vai. Tá? Ao passo que aqui o que eu estou fazendo é o contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou olhar para um caminho, eu vou olhar para uma distribuição de pesos, sair expandindo ela, e tem dias que uma contribuição bate na fronteira. Aí eu não expando de novo, eu já sei o valor aqui. Eu vou continuar expandindo os outros. Agora, o ponto de vista probabilístico é quase natural. Não tem como um caminho passar a vida toda dele brincando entre esses pontos brancos. Uma certa hora ele vai bater na fronteira. Ok? Vocês estão percebendo, então? Mais uma vez, para você saber a contribuição que você vai ganhar aqui, o que você tem que fazer é olhar para as fontes, mandar todo mundo chatear esse ponto aqui. Os comprimentos vão te dar pesos cada vez menores. Cada passo a mais você divide por 4 contribuição, e você tem que somar o efeito resultante aqui. Se você passar o filme ao contrário, você obtém o que o pessoal de probabilidade chama de um stopping time. Você começa aqui, uma certa hora seu caminho vai parar em algum lugar. E você tem que se convencer que, na verdade, o conjunto dos caminhos que nunca para vai acabar indo para 0 na medida que você vai coletando mais e mais termos. Então a moral é a seguinte: você podia estar pensando originalmente que, poxa, que esquisito, é como se existissem várias maneiras diferentes de você encontrar uma fórmula explícita para esse problema linear. E, na verdade, as duas coisas são exatamente a mesma coisa. A gente só está simplesmente somando de 2 maneiras diferentes. Deixa eu mostrar para vocês agora um exemplo que eu montei para um programa que eu montei para esse exemplo aqui. Não obedece, não. Qual é a diferença que eu não entendi? Tá bom? Ah, lá em cima. Tá bom, né? Estou entendendo tudo. Pois é. The blue screen of death. Só esperar um pouquinho lá. I can see. Esses cursos de álgebra linear a gente acompanha com o Maple. A gente gasta pelo menos metade do tempo da aula na frente, quer dizer, com o computador do lado, que não quer dizer que a gente tem que abrir ele. Ele está lá. Da mesma maneira que você pode ter uma caneta na sua frente e não usar a sua caneta. É super vantajoso, porque você pode desligar a internet. Os alunos têm que prestar atenção à aula. Mas mais do que isso, os garotos acabam pensando de jeitos que interessam mais a eles, muitas vezes, do que interessam a gente, né? E dá uma certa concretude a tudo. Você tem que fazer uma coisa, entretanto, que é fundamental. Você tem que cobrar na prova. Tá? Não vale você dizer que, olha, a gente vai no zoológico toda semana, vê o computador e depois não cai na prova. Tá? Enfim, a gente usa Maple por nenhuma razão especial, talvez porque eu sou uma zebra programadora, então eu sobrevivo com menos de 10 comandos, tá? Um dos maiores custos-benefícios da sua vida é a sua primeira meia hora da frente do Maple, é sublime, tá? Mas não estou abrindo essa caixa agora. Vamos lá. Esse primeiro comando, with linear algebra, está dizendo que eu vou trabalhar com álgebra linear. Se você olhar o cardápio, né? Quais são as rotinas que estão sendo oferecidas, realmente são os nossos heróis, tá certo? Não é emocionante?
Pois é, por isso que eu não sei os comandos, tá? Eu vou lá e clico. O comando mais importante do meio é ponto de interrogação, alguma coisa. Aí, né, então, eu defini a matriz de adjacência desse grafo com oito vértices que eu tinha contado para vocês aí, tá? Só que, obviamente, olha só, nem foi tão mal assim, né? Porque eu chamei de A uma matriz com 4 e menos 1, tá? Vocês estão vendo que esse daqui não difere muito do que realmente nos interessa, que na verdade é esse monstrinho aqui. E olha só, gente, eu vou ter que ficar prestando atenção na palestra em vez. Pronto. Então, vocês estão vendo? Essa matriz que vocês estão vendo agora é exatamente o que eu chamei de I menos M na encarnação anterior ali, tá? É I menos M, um monte de 1/4 aqui, ok? Bom, até aí, Neves, né? Até isso eu às 5 da manhã datilografando. Com vocês, a inversa dessa matriz. O quê? Porque eu acho que eu fiquei mostrando e não fiquei clicando, peraí. Oi. Viu? Não tem nem a comida anterior. Começa tudo de novo, cara. Vamos lá. Pitui. 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 Viu? Conheceu? Olha só. Tá aqui a inversa desse Laplaciano. Tá? O que salta aos olhos, além de, obviamente, um monte de frações, a gente nunca vê frações, né? Não é frações. Tá? É que ele é todo positivo. Tá certo? Esse negócio tem um efeito em todas as direções possíveis, tá certo? Por exemplo, se você for inverter um vetor positivo, o que eu quero dizer com isso? Se todos esses números aqui forem positivos, tá certo? A resposta desse sistema daqui vai ter coordenadas todas positivas também, ok? Que é exatamente o que você esperaria se você pensasse assim: bota um monte de números positivos aqui. Esses números vão ficar chateando cada pontinho desses com contribuições, com pesos que são números positivos. Tá certo? Então, isso é como um físico pensa a positividade desses operadores através de o que browniano? De um processo descritivo. Ok? Através do movimento browniano. Qualquer coisa positiva que você puser aqui vai acabar contribuindo para a solução através de pesos positivos. Claro que isso não tem nada a ver com esses pesos 1/4, 1/4, 1/4. Vocês estão vendo? Isso é muito mais geral. Uma pergunta irresistível, obviamente, é em que sentido esse processo discreto aqui admite uma versão contínua. E justamente isso é o que você precisa para você montar um processo estocástico Brabeira, né, que é o movimento browniano de verdade. Tá? Para dar uma ideia para vocês de que esse negócio não é óbvio de jeito nenhum, bom, o argumento histórico é sempre imbatível, né? Qualquer coisa que esperou o século XX não é fácil. Tá? Mas, repara, o jeito que a gente descreveu esse problema privilegia os 4 pontos cardeais, tá certo? Ao passo que quando você discretizar, quando você for para o contínuo, o Laplaciano, na verdade, ele é invariante por rotações, ele não privilegia 4 direções. Então, de alguma maneira, isso de você, da formiguinha, ter o direito de dar pulinhos para os assim e assim do mesmo jeito, tem que ser atomizado. De tal maneira, os pulinhos são tão pequenos que você acaba chegando em qualquer lugar de um círculo, se você sair do centro, com a mesma probabilidade. Tá? Para dizer o mínimo, esse processo de puxar o limite tem um scaling ali. Tá? Mas, justamente, eu estou querendo chamar a atenção de vocês que isso é muito mais geral do que simplesmente esse exemplo de matriz que a gente construiu. Vocês podem se perguntar, bom, isso vai até operadores elípticos, isso vai além de elípticos? Um físico diria que eliticidade é totalmente marginal nesse processo. Se você começar a pensar como Feynman pensava no começo da palestra, você não precisa nem ter vizinhos imediatos, tá certo? Você tinha aquele gráfico onde todo mundo falava com todo mundo. Essa versão que a gente está descrevendo é de uma interação entre um ponto e seus poucos vizinhos, tá? Muito do que a gente está falando não tem nada a ver com isso. E aí? E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu escrevi as 11 variáveis que estão na fronteira, ok?
E nesse vetor Z aqui, eu compactei o que realmente vai no lado direito do sistema. Em outras palavras, olha só, apesar de a gente ter 11 graus de liberdade, o primeiro coeficiente desse lado direito é essa soma aqui, vocês estão vendo? Então foi isso que eu fiz, eu dei comida para o sistema usando esse vetor daqui. Inverti o sistema e encontrei números emocionantes. Ops. Tem uma coisa sobre esses números que vocês sabem, que é a seguinte. Olha só, você tem que pensar assim, a resposta são 8 números. Daqui o primeiro de todos. Esse número daqui é o valor da minha função harmônica no vértice 1, tá certo? Como função das 11 letras que estão aparecendo ali, tá certo? Então você podia pensar assim, ó, você me deu 11 valores e eu fiz uma média muito louca desses valores aqui para chegar no valor que a minha função devia ter no ponto 1. Claro que os pesos têm que somar 1. Os pesos sempre somaram 1. Tá certo? Toda vez que você desdobrou, você via que se você queria saber a contribuição de todo mundo para esse ponto, você ia desdobrando e em qualquer momento a soma de todos os coeficientes devia dar 1. Então, na hora de você dar a puxada do limite, isso tem que acontecer também. Então, isso é exatamente o que eu vou mostrar para vocês no comando seguinte. Olha só, eu mandei substituir todos esses números aqui por 1, de tal maneira que eu fosse obter literalmente a soma dos pesos. E isso para as 8 posições do meu vetor resposta. Não deu outra, a soma dos pesos. Aí cada uma das posições deu 1. Essas 8 expressões aqui, quando você... Bom, não só quando você puxa o limite, já nesse caso, são as chamadas medidas harmônicas associadas a um ponto. Tá? Você quer saber qual é o valor que a sua solução, a sua função harmônica tem em 3, você tem que fazer é multiplicar esses números aqui por certos pesos. Ou de uma maneira diferente, você tem que integrar esses números contra essa medida que está associada ao ponto que você escolheu. Cada ponto vai dar responsabilidades diferentes a todos os vizinhos. Pronto, tá aí. Viu que é verdade? Gente, por mim está ótimo. Eu entendi tudo. Obrigado. Vamos lá, perguntas? Temos mais 10 minutos aí antes das 2. Chá, viu? 50 minutos. A primeira é sempre a mais demorada. Quando alguém começa a perguntar, aparece mais. Opa. Bom, tem alguma coisa que ou você já sabe a resposta, ou você sabe a resposta, ou sozinho, ou perguntando para o Nicolau. De onde que esse 67 apareceu no exemplo? Esse de baixo? Não é 67. Pensa assim, pensa Kramer. Tá? Desculpa. Isso é uma dessas delícias da vida computacional, tá certo? Qual era a matriz que a gente inverteu? Ela se chamava M, tá ali M, tá certo? Vamos perguntar quem é o determinante de M. Tá? Onde é que 67 mora aí? Não sei. Pronto, viu? 67 veio simplificar esses caras aí. Tá? Então 67 tem o significado espectral. Mas você sabe, isso é meio perigoso mesmo, sabe? O Nicolau, por exemplo, meu colega de sala, né? A gente tem muitos problemas desse tipo associados a questões de combinatória, tilings, etc. Então a gente está envolvido até o pescoço nessas matrizes, tá? E o Nicolau fala de números inteiros suaves, são números que têm fatores primos pequenos. Tá? Então a gente está sempre justamente dando namoradas desse tipo, você tem toda a razão. Mais perguntas?
eu não sei se eu consegui passar o recado para vocês. Vocês estão vendo? Eu estou mostrando várias peças, entre aspas, elementares, cada uma delas com certo significado combinatório, algébrico, etc., que eventualmente decolam em resultados que você frequentemente só encontra em dimensão infinita. Você sabe mais sobre o Laplaciano, provavelmente, do que sobre essas matrizes. Eu vou te confessar uma coisa meio traumática, Jário. Eu estou lá em Nova York fazendo meu doutorado, quieto no meu canto, indo ao cinema como eu devia, de repente alguém me fala da condição de Palais-Mail, tá? Gente, que viagem, dimensão infinita, etc. Eu levei anos para descobrir que Palais-Mail é uma coisa que acontece em 2 dimensões, tá? Ninguém me disse. Foi horrível. E um pouco é isso que eu estou tentando contornar com vocês, tá? Olha, tanto essa história de medidas harmônicas, uma quantidade enorme de estrutura que vocês veem quando vocês viram super adultos, tá? Na verdade, é só isso, tá? É combinatória levada às últimas consequências, bom, às penúltimas, tá? Carlos, eu tenho uma pergunta. Bom, depois dessa bela palestra onde mistura teoria, problema e computação, né? A pergunta é o seguinte: por que isso existe uma dificuldade de se tornar o feijão com arroz do matemático clássico, essa mistura? Olha, eu tenho certeza que eu escolhi uma trilha meio ideológica nessa história, tá? Deixa eu ser sincero com você. Cada um de nós coleta a sua intuição onde achar mais conveniente, tá? Por exemplo, eu gosto muito de teoria espectral, mesmo teoria espectral de matrizes, tá? Então, eu não me incomodo de escrever um programa com os 10 comandos que eu sei, mandar o programa aproximar 3.000 espectros de matriz 10 por 10 e tomar um banho, e quando eu voltar, ter uma figura que pode ser significativa ou não. Em outras palavras, pô, isso é um laboratório, tá certo? Tem gente que ganha intuição indo para a banheira com patinho, tá? Acho super razoável. Tem o que o Thomas Kuhn chama de ciência normal, né? Você muda um pouquinho uma hipótese e vê o que vai acontecer, tá certo? Mas eu acho o computador extremamente sedutor nesse sentido, tá? Realmente você deixa a máquina... E se você estivesse fazendo combinatória, você não teria dúvida sobre isso. Você escreve matrizes delirantes, faz contas do arco da velha, você literalmente deixa a máquina rodando durante a noite. No dia seguinte, você cruza os dedos para aparecer 0. Agora, como é que você bota isso para funcionar? É complicadérrimo, né? Nós, matemáticos, por exemplo, quando a gente estava falando de m elevado a n, eu comentei, bom, como é que você calcula a grande potência de uma matriz? Com matemática aplicada, imediatamente diria, escuta, você tem uma matriz 1000 por 1000, você não tem nem aí para os 1000 autovalores, você está olhando para você quer os autovalores do maior módulo. Um dos grandes méritos de álgebra linear é a capacidade de síntese que a álgebra linear tem. Agora, você só cai nessa real se você tiver um sentimento de modelagem, por exemplo. Isso é um dos pontos cegos da formação de matemática da gente, né? Eu sou especialista, esse é um desses pontos assim, que eu prefiro não pensar para poder dormir sossegado. Sabe? Você na escola tem aqueles problemas absolutamente ridículos, tá certo? Eu tinha o dobro da idade que tu tinhas quando blá blá blá, tá? Word problems, né? Tem um problema, aliás, que eu sempre achei especialmente peculiar, né? Você vai num terreiro que você nunca foi e você encontra galinhas e porcos. E por alguma razão transcendente você sabe o número de cabeças e de patas. Você quer identificar duas coisas. Eu nunca entendi esse problema até... Now I know. Agora que eu li o curso de História da Matemática e decifrei os hieróglifos certos, eu descobri que em 1600 a.C., na escolinha para escribas do Novo Império, esse era o problema padrão. No primeiro ano você escovava a cavalo, no segundo ano você fazia esse problema. Tá? Provavelmente, sabe as palavras. A simetria D2 da coruja, você tem toda a razão. Questões maiores aí. Tá? Mas aí você entra na universidade e você nunca mais vê um word problem. Você nunca mais modela nada. Aliás, tem essa coisa que eu acho fascinante. Quando você faz alguma programação linear, ainda tem uma lei de Kirchhoff básica, tá certo? Você tem que organizar uma dieta, você tem que comer tais coisas, os preços das coisas são tantos. A lei de Kirchhoff você ainda entende, tá certo? Que entra igual o que sai. Agora, a modelagem que lida com axiomas novos, que são as tais das leis da física, né? F igual a MA, aí Deus castiga, ninguém se responsabiliza por isso. E acaba dando esse nó. Tem esses exemplos de modelagem que qualquer engenheiro elétrico sabe, que são essencialmente diagramas de ganho, né?
Você tem uma população distribuída em faixas etárias, você associa mortalidades, natalidades, você monta uma matriz de transferência, você estuda o futuro calculando grandes potências, você estuda o alto valor de maior módulo. Isso, para mim, eu acho, vamos dizer assim, se as pessoas soubessem isso, a gente não tinha problemas de previdência social. Tá? Eu acho que Malthus é um dos segredos mais bem guardados do cosmos. Tá? Eu não sei o que acontece. A ironia, para mim, é que os professores de história ficam explicando as causas da Revolução Francesa para os garotos, né? E a gente fica ainda contando quantos bois e galinhas tem no terreiro, sabe? Realmente, a autoestima que a gente tem beira o zero. Eu sou genuinamente preocupado com essas questões. Isso é outra palestra. Não, posso falar assim. Como vê você, por exemplo, a utilização de métodos Monte Carlo e simulação nos primeiros cursos de uma graduação em matemática? E outra questão a mais. Como fazer a matemática moderna, ou seja, a matemática avançada, partícipe desses métodos? Olha, deixa eu te dar um exemplo que eu acho, eu pessoalmente acho maravilhoso. Imagina que você quer distribuir pontos uniformemente dentro desse disco, ok? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: você distribui uniformemente no quadrado, ok? E aí você só conta os que estão aqui dentro do disco, ok? Bom, agora, em vez de você estar no disco, você está em vez de você estar em R2, você está em R365, tá? Você está fazendo alguma coisa um dia por ano, tá? Então você tem a esfera dentro do cubo unitário. Você faz a mesma coisa, o ponto nunca está dentro da esfera, porque o volume da esfera dentro desse cubo é incrivelmente pequeno. Então, para mim, simulação é absolutamente fascinante. Mais uma vez, a intuição da gente não faz o menor sentido em dimensão alta. Isso é uma das coisas que as medalhas Fields dos últimos 20 anos estão dizendo para a gente o tempo todo. Geometria de Banach em dimensão alta é uma outra história. E, mais uma vez, então, o que você faz então para criar intuição? Ué, vai no computador, fura seus olhos visuais e desenvolve seus olhos probabilísticos, tá? Como é que você começa a realmente achar pontos dentro dessa esfera daqui, tá? As perguntas estão ali, em volta de você o tempo todo, tá? Mas eu acho que a gente realmente não sai da comfort zone quando a gente ensina. Os cursos de cálculo são iguais ao quê? Há 60 anos, pelo menos. Tá? Eu não entendo, deixa eu te dar um exemplo. Cálculo, equações diferenciais, né? Você escreve uma equação de segunda ordem, você me dá a condição inicial em 0 e você quer saber o valor da função em 1. Aí você espera que o aluno expanda a série de potências em 10 termos para conseguir alguma coisa aqui. Ao passo que qualquer analista numérico diria: eu expando em ordem 2, vou até aqui. Eu expando em ordem 2, vou até aqui. Tá? Qualquer Runge-Kutta primitivo é melhor do que o que a gente ensina. Eu não entendo. É um boicote, é um pacto corporativo. Tá? Eu não sei. Até porque, para você ir daqui até aqui, você não tem que ter singularidade num plano complexo, numa boa vizinhança. Né? Eu passo que Runge-Kutta aqui é extremamente mais estável. Né? Então, não tem nenhuma razão para você ainda ensinar as coisas desse jeito. Você pode ensinar lado a lado. Tá? Mas é isso. Disclosure. Okay? Eu estou tão preocupado com essas questões que o próximo semestre eu estou pensando em organizar um workshop na PUC sobre educação matemática universitária. A comunidade matemática se sente muito à vontade de dizer o que a gente tem que fazer na escolinha Girassol, o que a gente tem que fazer na Olimpíada, mas ninguém é maluco de olhar para o próprio rabo. E eu estou muito preocupado com isso. Até porque tem duas respostas, né? Uma delas é olhar para o setor produtivo e descobrir que a gente é inútil. Tá? E a outra é descobrir que talvez, como diz a Sayem, né? Matemática aplicada vai bem, mas ela não está nos departamentos de matemática. Então tem várias questões que se sobrepõem sobre as quais a gente não fala. Eu não tenho nada contra a matemática pura, muito pelo contrário, tá? Estava dizendo agora mesmo no almoço que engenheiros frequentemente falam: poxa, esse cara tem 30 anos de experiência resolvendo sistema linear. Se você tiver 2 anos e entender bem forma de Jordan, teoria de perturbação, se você souber o Cato, tá, e tiver 2 anos, já está muito bom, tá? Você precisa de 30 anos de prática. Tá? Tem muita coisa para fazer pela frente, mas não é o nosso ethos. A gente tem outras perguntas pela frente.
cabe todo mundo. Muito bem, pessoal. Por conta do tempo, vamos agradecer novamente ao professor Carlos.